O assunto agora aqui no Correio Debate é o Censo Demográfico 2022. Os dados oficiais foram divulgados hoje pelo IBGE. E para traçar um panorama dos resultados, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador de base territorial do Instituto, Fernando Lins. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Correio Debate. Finalmente, né, essa pesquisa aí foi concluída, né, depois de alguns entraves vocês enfrentaram em todo o país sobre algumas dificuldades, né, mas vocês conseguiram concluir. E aí ela trouxe dados interessantes referentes ao nosso estado, né? Então vamos começar aí a fazer essa análise. Bom, o que é que esse censo trouxe em relação à população da Paraíba? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Simon. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que o IBGE venha a público trazer os dados definitivos já do IBGE. São os primeiros dados, mas são os dados já definitivos. Como você bem disse, foi um longo período de censo. Geralmente os censos ocorrem em 3 meses. A gente teve uma série de dificuldades no restante do país. Aqui na Paraíba foi relativamente tranquila a coleta. A gente estendeu a coleta até mais adiante, tentando melhorar ainda mais a qualidade, né? E aqui na Paraíba a gente teve algumas grandes surpresas, né, como você mesmo mencionou aí. A primeira é que o estado da Paraíba cresceu, né, em relação a 2010, 4,5%. Né, o estado da Paraíba cresceu em população, né, e a gente teve também aqui na nossa capital, João Pessoa, um destaque nacional, né, um crescimento muito alto, 15,5% de crescimento populacional da nossa capital. Entre as 20 maiores cidades do país, foi a cidade que mais cresceu. Ou seja, a capital teve esse destaque, foi o que puxou o crescimento aqui na Paraíba, né? João Pessoa teve esse destaque, né? Praticamente 50% do crescimento do estado se deu dentro da cidade de João Pessoa. Uhum. E aí o senhor trouxe esse dado importante, né? Que João Pessoa, entre as 20 maiores cidades, né? A gente está na 20ª posição, mas ao mesmo tempo foi a que mais cresceu entre essas, né? Nesse top 20 aí. Exatamente, né? A João Pessoa hoje, ela faz parte desse grupo seleto aí das 20 maiores cidades do país, né? E dentro dessas 20, né? Foi a que mais cresceu expressivamente, né? Um crescimento muito alto. Em termos de população, a capital, João Pessoa, hoje ocupa que posição no Nordeste, entre as maiores cidades? Eu acredito que é a quinta maior. A quinta maior, exatamente, né? Mas aí foi a que mais cresceu. Do Nordeste, sim. Foi a capital do Nordeste que mais cresceu. Inclusive, se a gente for ver os dados das outras maiores capitais, né, Recife, Salvador, Fortaleza, até mesmo Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte, teve um decréscimo de população. Para a gente trazer já esse dado, né, para o telespectador, precisamente, né, a população de João Pessoa hoje é de 833.932 aí pessoas, habitantes, né, que é um crescimento de mais de 110 mil de 2010 para cá, não é isso? Ou seja, um crescimento considerável, tanto é que teve esse destaque, né? Exato, é um crescimento expressivo, né, da nossa capital aqui, como eu disse, né, representa quase 50% do crescimento total do estado. É uma cidade que atrai muito população, né? Já não é de agora, já de alguns anos, né? Ela atrai muita população. Eu ia até te perguntar isso, assim, se dá para a gente levantar aí os fatores que contribuíram para esse crescimento, né? Podemos dizer até fora da curva em relação a outras cidades e do país e também aqui dentro do estado, né? Veja só, os dados que o IBGE estão divulgando hoje, basicamente são de populações e número de domicílios, né, e densidade demográfica. Ainda não são os dados completos do censo, a gente ainda vai ter uma série de divulgações, né, o IBGE deve estar apresentando um calendário aí com divulgações de dados mais detalhados, né, que a gente vai poder fazer uma avaliação melhor de como ocorreu, né, esse crescimento da cidade de João Pessoa, né, e o decrescimento de algumas cidades, né, que são os dados de migração, os dados de emprego e renda, tudo isso são associados, né, ao fato da cidade ter crescido. Possivelmente, em poucos dias, aí, a gente vai ter novos dados que vai permitir que a gente faça uma análise mais detalhada. Certo. Fernando, em relação à população do estado, né, hoje são 3.974.495 habitantes, né? Já, né, no último censo 2010 era 3.766.000 aproximadamente, crescimento só de 207 mil habitantes. Isso estava dentro do esperado, se a gente comparar com outros censos, né, que geralmente eles são realizados a cada 10 anos, foi um crescimento abaixo do que vocês esperavam ou estava dentro das expectativas? Estava dentro das expectativas. O censo é uma contagem fidedigna, né, do que tem exatamente a população do estado.
Expectativas, logicamente, são cálculos que o IBGE tem, né, que são das estimativas, mas que não refletem a realidade. O censo é a realidade, foi a população que definitivamente foi contada. Cresceu menos do que a expectativa, né, mas se a gente comparar com outros estados, né, o crescimento de população no estado da Paraíba foi, de certa forma, um destaque. Para o pessoal de casa entender, né? Esse censo ele é realizado a cada 10 anos, mas, se eu não me engano, a cada 2 vocês divulgam novos dados. Isso aí passa a ser estimativa, ou seja, esse é real, mas os próximos, né, até que seja feito um novo censo, eles passam a ser estimativas, é isso? Exato. Como é que funciona a dinâmica dos censos? Isso são padrões internacionais. Todo ano, no final zero, tem um censo demográfico na maioria dos países. O Brasil não é diferente, tem um censo demográfico, deveria ter ocorrido em 2020, não ocorreu por conta da pandemia e foi adiado agora para 2022. Entre os censos, geralmente em anos de final 5, tem uma contagem populacional que baliza, né, os dados das estimativas. Então, as estimativas são um cálculo matemático, né, que é feito a cada ano, né, a partir dos dados dos censos e da contagem. Como a gente não teve contagem em 2015, questões de orçamentárias, e em 2020 também não teve, a nossa estimativa estava com a defasagem de 12 anos da última referência, que era o censo 2010. Então, ela já estava bem defasada, né? E, por isso, alguns dados destoam, né, da estimativa para a realidade do censo coletado. E aí, ou seja, a próxima atualização em termos de estimativa daqui a 2 anos? Olha, o certo seria ter a estimativa, nesse ano já sai uma estimativa, porque o censo ele é referido ao dia 1º de agosto. A data de referência é dia 1º de agosto de 2022. Então, 2023 já sai uma estimativa. Então, é anual? É anual. A estimativa é sempre anual. Entendi. Né? E aí, já que a gente teve esse atraso aí de 2 anos para a realização do censo, o próximo fica para 2030 ou 2032? Os censos sempre ocorrem em anos de final zero. Então, ou seja, o intervalo dessa vez vai ser menor. Foi uma excepcionalidade pelo fato da pandemia ter ocorrido no ano de final 2, né, que foi agora em 2022 a data de referência.